Beleza. Aqui nesse capítulo agora, eu vou começar a falar do processo de administração do Oracle Hack. Nesse capítulo a gente vai ver ele geralzão, depois a gente vai aprofundar em alguns temas específicos, como backup, TANI, e a gente vai começar a esmiuçar esse cara. Aqui, nós vamos falar basicamente de um overview, né, conhecer o nosso Oracle Hack e os principais contrastes que existem quando eu começo a comparar um banco de dados Oracle Hack com um servidor single instance. Por exemplo, os arquivos de redlog vai mudar alguma coisa, tablespace de undo vai mudar alguma coisa, o processo de ligar e desligar o Oracle Hack e a questão também dos parâmetros de inicialização, né, que tem algumas considerações para se fazer aí. Bom, quando a gente trabalha com banco de dados single instance, ele tem os processos de background lá que a gente já conhece por padrão, PMON, SMON, ARC, toda aquela turma. Quando ele vira Oracle Hack, entram mais alguns. Não precisa, agora, nesse primeiro momento, se preocupar com o que cada um desses caras fazem, tá? Na hora certa a gente vai explorar cada um deles, mas são processos adicionais que a gente tem agora. Por exemplo, a gente tem um processo ali, ó, que chama ping. Esse processo, o que ele faz? Ele fica medindo a latência da rede interna. Ele fica medindo o tempo de latência que os nodes do seu hack vão trocando ping, né? E cada um deles vai ter algum tipo de trabalho. Mais para frente a gente vai discutir cada um desses caras na sua essência. Isso aí influencia no heartbeat, essas coisas assim. Isso. É ele quem fica medindo. Então, essas máquinas ficam trocando ping toda hora. Se de repente alguma máquina demorar mais do que o tempo necessário, é ele que notifica o cluster para falar: essa máquina não está saudável. Eu recebi um e-mail desse ontem. De heartbeat. Aí vai ser a parte que a gente vai ter que mexer. Se você quiser, por exemplo, alguém deu um ambiente lá para você se conectou e o cara falou assim: mano, é um hack, se vira. Primeiro comando que você tem que fazer, ó, srvctl config database -db e o nome do banco. Ali está o RCL, mas no nosso caso vocês podem colocar hackdb maiúsculo. Ele vai retornar o que está aqui, ó. Então, por exemplo, ele está falando, ó, o seu DB unique name é esse, o database name é esse, essa é a home do banco de dados, o usuário dele no SO, onde está o SPFile, onde está o arquivo de senha, qual que é o domínio, esse banco está aberto agora, a melhor opção para dar um shutdown nele é o immediate, esse banco de dados é um banco de dados primário, ou seja, se houver um dataguard, é esse cara quem está fazendo leitura e escrita. Tipo de política, está no modo automático, a gente vai discutir depois o que é isso. Server pool, ele está usando um server pool chamado OracleDB, vou explicar também depois o que é isso. Aí aqui esses outros atributos ali mais embaixo a gente por hora não vai discutir. O que é interessante é aqui, ó, type, tá hack. Às vezes poderia estar como hack OneNode, que aí seria aquele hack OneNode que ele funciona no modo ativo passivo, mas esse cara é pouquíssimo utilizado, tá? A intenção da Oracle quando criou esse cara era mais ou menos um Oracle Hack de entrada. Então o cara queria ter uma solução de alta disponibilidade, mas não tinha grana para pagar um Oracle Hack. A Oracle fez um cara mais enxuto, ó, você tem 2 nós, mas é ativo passivo. Só vai funcionar um. Se esse um parar de funcionar, você usa o outro. Então basicamente ele é um Oracle Hack onde você só tem failover, você não tem load balance. A arquitetura disso tudo que a gente está falando. Essa imagem ela ajuda bastante a gente entender como que o Oracle Hack funciona, né? Eu venho aqui da camada mais baixa, por exemplo, que é o Storage, né? Meu Storage, que está escrito ali do lado esquerdo, ó, ele vai ser gerenciado pelo SM, poderia ser também RAW Devices ou qualquer outro tipo de file system clusterizado. Obviamente, se eu estou usando o Oracle, eu preciso usar SM, tá embutido na licença, não tem custo adicional nenhum. Não existe nenhuma razão para você usar alguma coisa que não seja SM quando você está usando o Oracle. Hoje a gente pode falar isso até para banco de dados single instance. Não tem por que não usar. E dentro dessa camada de storage, tá vendo que eu tenho 3 máquinas e um disco? Isso aí representa que é o quê? É que eu vou ter um local de armazenamento em que as 3 máquinas precisam enxergar esse cara. Tá? Eu não posso ter arquivos armazenados de maneira separada. Olha, esses arquivos aqui só a máquina 1 enxerga ou só a máquina 2 enxerga. Não. Tudo precisa ser enxergado por todos. Como você falou, tecnicamente é possível, mas vai cair. Vai cair e vai ter problema. Aí,
O que vai dentro desse storage compartilhado? Por exemplo, meus arquivos de redolog de todas as instâncias, meus data files, meus control files, o conteúdo do disco do OCR que a gente vai ver depois. E tem aquela Oracle Home ali, que antigamente tinha um tipo de instalação de Oracle que se fazia, mas hoje em dia também já não se faz mais. Quando a gente instalou, o que aconteceu? A instalação aconteceu na máquina 1, né? A máquina 1 foi lá que a gente chamou o arquivo de instalação, ele sozinho fez a instalação naquela máquina e daquela máquina ele propagou para a máquina 2. Se tivesse a máquina 3, propagaria para a máquina 3, 4 e assim. No passado, tinha um tipo de instalação que eu poderia fazer diferente. Eu criava um file system compartilhado entre as máquinas. Imagina que eu criava lá um barra install. E eu instalava ali e apresentava aquele cara para todas as máquinas. Então, todas as máquinas utilizavam do mesmo Oracle Home. Entendi. Só que isso é ruim, porque se você tivesse, por exemplo, que aplicar um patch que exigisse parada, parava tudo. E se você tivesse um problema no qual a instância parasse, parava tudo do mesmo jeito. Então, isso não teve vida longa. Depois mudou-se a maneira como é utilizado e ficou desse jeito que é. Enfim, tudo isso é o que fica lá dentro do storage. Nas máquinas, o que vai acontecer? O que eu tenho de software empilhado nessas máquinas aí? Obviamente, num primeiro nível a gente tem o sistema operacional. Em cima do sistema operacional, a gente tem um carinha chamado CRS, que é o Cluster Read Service. É esse cara que é o maestro da orquestra. É ele que faz todo mundo falar a mesma língua. Em cima dele eu tenho a instância SM, que a instância SM ela nada mais vai ser do que vamos dizer assim, um intermediador entre a instância de banco de dados e o storage. E em cima da instância SM eu tenho a instância de banco de dados. Isso é o que compõe cada nó do nosso cluster, tá? E quanto à parte de rede, repara que a gente tem ali, ó, Cluster Interconnect, a rede privada, aquela rede que a gente criou lá, que é o Oranode 1 e Oranode 2 priv, né, que vai lá tá na rede 192.168.56.1. Essa rede, ela só trafega ali, ó, é só para as máquinas trocarem informação entre elas. Aí depois a gente tem um VIP, que é o Oranode 1-VIP, Oranode 2-VIP, que é o IP da rede virtual. Esse IP do VIP, ele não está atrelado a nenhuma placa de rede. Ele é um IP que só está definido lá no DNS e no etc host das máquinas. O resto o Oracle se vira com ele. E ele está na rede da nossa rede pública, que é o 92.168.56, que é onde a gente vai ter o IP físico da máquina lá, né? E também tem o IP do scan, porque ele não aparece aí. O IP do scan ele é só lá do DNS e no etc hosts, e o resto o Oracle toma conta. Enfim, a foto de um Oracle Hack é isso aqui. Ó. Se você, de repente, estiver trabalhando qualquer hora, putz, preciso pensar em alguma situação de um Oracle Hack aqui para resolver um problema, para bolar uma estratégia, é legal você olhar essa imagem, que é como se você estivesse olhando na planta do negócio ali. Então você sabe, putz, isso aqui está aqui, num primeiro nível é isso. É obviamente que se a gente aprofundar nisso aqui, o nível de detalhe vai ser cada vez maior. Sim, é bom lembrar também que, independente do número de hacks, sempre são 3 níveis, né? Exatamente. Tá bom. Aí onde começam a haver mudanças. Por exemplo, eu tenho dois nós, duas máquinas. Se eu tenho duas máquinas, eu tenho duas instâncias, e cada instância tem seus arquivos de redolog. Isso é algo que a gente pode acessar aí fisicamente e comprovar, beleza. Só que esses arquivos de redolog, eles ficam todos no mesmo storage, lembra? Nada fica separado. Mas antes, imagina um banco single, eu tinha lá o Redu 01, 2 e 3. Ele está na máquina, ele pertence à máquina 1. Aí eu tenho a máquina 2, teoricamente ela vai ter o Redu 1, 2 e 3. Está todo mundo no mesmo storage, vai bagunçar, vai sobrepor arquivo. Não, porque agora a gente vai passar a trabalhar com um atributo chamado thread. Aqui, ó, se você olhar lá no SPFile depois, você vai ver lá que você vai ter um atributo thread que pertence ao node 1, que vai estar com o número 1. Um atributo thread que pertence ao node 2, que são as threads dos arquivos de redolog de cada uma das máquinas correspondentes. Então eu vou ter meus grupos atrelados com a thread. Mas não é porque eu vou ter, por exemplo, grupo 1, thread 1, grupo 2, thread 2. Não. Os grupos eles são incrementais. Se você olhar aqui à esquerda, ó, grupo 1, 2, 3 e 4, thread 1. No node 2, grupo 5, 6, 7 e 8, thread 2. O número dos grupos ele é incremental, o que vai diferenciar um do outro é a thread.
E isso aí também vai ter efeito na hora de gerar os archive logs, que eles vão ser gerados da mesma maneira. Vai ser a thread, a sequência e você definir depois lá. Douglas, Oi? a thread funciona como container? A parte de redlog, archive log, quando a gente está falando de multi-tenant, o que, que acontece? Tudo isso aí pertence ao container principal. Os PDBs não enxergam isso. Entendeu? Não. Ó, o que, que acontece? Eu não tenho lá o CDB, que é o container que comanda todo mundo? Lembra desse, lembra desse cara? Uhum. Então, o CDB, ele é como se fosse a base, né? Então, em cima dele eu venho colocando meus PDBs. Essa configuração de arquivo de redlog, colocar o banco no archive, não colocar o banco no modo archive, isso não pertence aos PDBs. Isso é algo exclusivo do CDB. Então, por exemplo, ou eu coloco todo mundo no modo archive e todo mundo usa a mesma estrutura de arquivo de redlog, ou eu não coloco ninguém. Não dá para gerenciar separado por PDBs. Tá bom. Entendeu? Uhum. Beleza. Pode continuar. Aí depois, tablespace de undo é o mesmo conceito, né? Cada instância vai ter a sua. Obviamente que os arquivos físicos estão no mesmo storage. E eu vou definir a tablespace de undo de cada instância através do parâmetro lá do SPFI. O undo tablespace vai ter o nome e o SID a qual ela pertence. Né? Então, por exemplo, a minha undo TBS2, aí teoricamente ela pertence ao RAC 01. Deveria ser 1 em 1, né, para ficar igual ali, mas tudo bem. Eu dei uma de português ali na hora de montar o slide. Mas cada tablespace de undo pertence a uma instância. Repara que tem esses pontilhadozinhos aqui, ó. Por que tem esses pontilhados? Isso quer dizer que uma instância obrigatoriamente precisa enxergar a tablespace de undo da outra, por uma razão muito simples. Imagina que você está conectado na máquina 1, eu estou conectado na máquina 2. Eu dou um update num registro qualquer lá e não dou commit nem rollback. O registro ele foi alterado dentro do database buffer cache. Então, se a minha sessão der um select, eu já vejo o dado novo. Mas se alguma outra sessão que não é a minha der o select, ela precisa ver o dado velho, só que o dado velho não está mais no database buffer cache. O dado velho foi para onde? Foi para a tablespace de undo. Então, se você está no banco de dados no Node 1 e deu select, eu promovi a alteração no Node 2, você precisa vir ler a minha tablespace de undo para criar aquele processo de leitura consistente do Oracle. Tá? Então, é importante a gente entender isso aí, porque clareia muito na hora que a gente vai começar a discutir transação. Falar, pô, mas o cara escreveu aqui, o outro cara viu lá na outra máquina. É pura e simplesmente por causa disso. Ó. Todas as tablespaces de undo estão no mesmo storage, lembra? Que todo mundo compartilha de tudo. E então eu consigo fazer essa leitura cruzada, justamente para quê? Para poder gerar o meu processo de leitura consistente. Douglas, não quero chegar para a gente já olha aí daqui a pouco. Deixa eu seguir aqui. Tá. Aí continuando aqui, o processo de start-stop, como que ele vai funcionar? Basicamente é como se fosse um banco single, tá vendo ali? Ó, tô no meu SRV1 aqui, ó, dei um eco Oracle Seed, beleza, é o hack DB1. SQL Plus, SSDBA, posso fazer startup ou shutdown. E embaixo eu repito a mesma coisa para a máquina 2. Isso quer dizer o quê? Que quando eu fizer startup ou shutdown pelo SQL Plus, isso significa que isso é individual. Por exemplo, se eu logar lá na máquina 1 e der um shutdown, significa que eu baixei só aquela máquina. Tá? Eu não baixei as outras máquinas. E a mesma coisa se eu der um startup. Quando a gente vai trabalhar com SRVCTL, o que vai acontecer? Se eu usar o SRVCTL, aí com ele a coisa já muda de figura. Eu posso subir o cluster inteiro com um comando só, ou posso baixar o cluster inteiro, ou posso subir só um nó, ou posso baixar um nó, ele já é mais flexível. Né? Por exemplo, eu posso dar um shutdown numa instância sem afetar a outra.
Eu tenho um novo tipo de shutdown, quando a gente começa a falar do SRVCTL com Oracle Hack, que é o shutdown transacional local, ou seja, ele não espera uma instância finalizar as outras tarefas. Como que isso funciona? Se você dá um shutdown normal, o que ele espera acontecer dentro do banco de dados? Ele espera todos os usuários terminarem suas transações, se desconectarem do banco de dados e depois ele baixa o banco de dados. Agora, se eu der um shutdown immediate, o que ele faz? No meio da transação do cara, ele corta, faz um rollback do que não foi comitado, derruba o cara e baixa o banco. Se eu der um shutdown transacional, o que acontece? Ele espera acabar a transação, ou seja, ele espera o usuário fazer ou commit ou rollback, aí ele desconecta o usuário e baixa o banco. Mas agora eu tenho o shutdown transacional local. Por quê? Porque eu tenho mais de uma instância. Então, você tem o Node 1 e o Node 2. Eu vou lá no Node 2 e faço assim, shutdown transacional local. O que eu estou falando para ele? Espera acabar todas as transações que estão em execução aqui nessa máquina. Nas outras não me interessa. A hora que acabar todas as transações daqui, a gente baixa aqui. Lá nas outras, se tiver alguma coisa em execução, faz um rollback, expurga os caras do banco e pronto. Né? As instâncias hacks de um Oracle Hack, a gente pode ligar e desligar ela com o quê? Com o Enterprise Manager, se tiver o Cloud Control, se for o Express não dá, pelo SRVCTL e pelo SQL Plus. Shutdown num banco de dados significa baixar todas as instâncias ao mesmo tempo, tá? Isso é mais uma questão conceitual. Se você tiver que dar um shutdown no banco de dados, significa baixar todo mundo. Ah, não, dá um shutdown na instância X, então é só ela. Aqui tem alguns exemplos do que a gente pode fazer. O SRVCTL ele já é conhecido vamos dizer assim, do banco de dados single instance. A gente já usa lá quando a gente tem o grid. Então, por exemplo, eu posso fazer SRVCTL start ou stop numa instância, aí eu passo -d, que é o banco de dados global, o nome do meu Oracle Hack, -i e o nome da instância. Aí se eu estiver, por exemplo, fazendo um stop, significa que eu vou baixar, né? Um stop nada mais é do que um shutdown. Então esse shutdown ele pode ser abort, mediate, transacional ou normal. E se eu estiver fazendo um start ali, significa que é o quê? Um startup. Então ele pode ser no mount, mount, ou eu posso passar open. E você pode passar esse "-c" em uma connection string aqui também, não sei se vocês sabem disso. Não, o que é isso? Se eu tiver o client na minha máquina, um cliente Oracle instalado na minha máquina, entendi. eu dou o comando "-c", arroba uma string de conexão, ele liga o banco lá na outra ponta. Isso é pouco utilizado, mas pode se fazer. É possível. Né? E aqui tem alguns exemplos, SRVCTL, start instance, -d, o nome do meu banco de dados, HackDB, que é o nosso banco de dados. Aí -i, a instância que eu quero baixar, a HackDB1 e a HackDB2. Estou baixando por instância. Estou ligando por instância. Se eu quisesse desligar, a mesma coisa, né? -d. Se eu não falar nada aqui, eu estou dando um stop, né? Seria um shutdown. Não preciso falar se esse shutdown ele é abort, transacional, seja lá o que for. Esse shutdown, quando eu não falo nada, significa que ele vai fazer um immediate. E quando eu quero dar um start, né? Ele fica ali, SRVCTL, start database, -d, o nome do banco. Aquele "-o" open, se eu quisesse, eu nem precisaria passar. Ele já subiria o banco direto. Mas se você quiser. Se você quisesse também subir com start de -d, HackDB, só, sem nada, ele subiria. Ele ia direto, seria um startup puro. Normal. Aí eu poderia passar, por exemplo, -o mount ou no mount para falar em qual estágio ele vai ficar. A questão de trabalhar com arquitetura multitenant, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter um Oracle Hack, a gente vai ter aí no Oracle Hack que a gente criou, com arquitetura multitenant. Então, o que vai acontecer? Esse meu banco de dados ele vai poder ser gerenciado por administrador ou por política. Mais para frente a gente vai entender o que é isso. Mas o que eu vou fazer? Eu posso criar um serviço e atribuir esse serviço para um PDB e movimentar entre as instâncias do hack esse serviço. Porque à medida que eu movimentar o serviço entre as instâncias, automaticamente eu estou movendo o PDB junto com ele. Então você consegue falar assim, olha, esse PDB vai rodar só naquela instância. Esse outro PDB vai rodar só numa outra instância. Imagina
o nosso rack aqui ele é só de 2 nós, mas imagina que você tem um rack, sei lá, de 4, 5 nós, você pode fazer que ele funcione num grupo de instâncias. Ó, o PDBX trabalha na instância 1 e 2, o PDBY trabalha na instância 3 e 4. E eu posso criar um negócio chamado server pool. Quando eu crio um server pool, nada mais é do que um grupo de instâncias, um grupo de nodes, desculpa. Então, eu estou falando o seguinte aqui, ó. SRVCTL, add service, ou seja, eu estou criando um serviço, menos DB, hack count, que é o meu Oracle Hack, o meu PDB chamado Spark, ele vai ter um serviço chamado plug, que roda no server pool chamado prod. Aí, teoricamente, imagina que é um hack, sei lá, de 4 nós, e prod representa o nó 2 e 3. Então, esse cara vai ficar rodando isso ali. Ah, não, agora eu quero movimentar ele para um outro lugar. Você basicamente repetiria o mesmo comando, só que seria modify service, você passaria ou um nome de um outro server pool, ou você passaria um node específico, enfim. E o processo de ligar o serviço, ó, srvctl, start service, menos db hack count, service, menos service plug, ou seja, subir o serviço. Só criar o serviço não quer dizer nada. Se alguém tentar conectar com ele, não funciona. Eu preciso dar um start. Se quiser dar um stop, beleza. Mais para frente a gente vai falar de um capítulo que é só de serviços, e aí vocês vão entender como que a mágica acontece aí dentro do Oracle. Troca de políticas. O que a gente pode fazer? Ó? Por exemplo, quando o banco de dados está trabalhando aqui com uma política automática, significa o quê? Que ele vai dividir todo o trabalho pelo número de nodes. Então, tenho 2 nós. Ele vai procurar dividir 50% para cada lado. Mas eu posso deixar essa política de maneira manual. Aí eu vou ter que entrar lá e falar quais são as regras. E como que eu troco? Ó, lá em cima eu dei o quê? Um srvctl, config database, menos D, o nome do banco, e menos A. Ele listou para mim aí algumas informações. Eu poderia vir aqui embaixo, ó, srvctl, modify database, menos D, menos Y, manual. Ou seja, esse automatic aqui, ó, ele vai passar a ficar como manual. Aí eu vou ter que falar como eu quero dividir esse trabalho dentro do meu banco de dados. E para dividir, tipo, você faz o... Por serviço. Por serviço. Uhum. SPFile, o que eu posso fazer? Na verdade, não pode fazer nada. Quando eu crio a instância, automaticamente ele cria o SPFile. Né? E o SPFile, o arquivo em si, ele vai ficar lá dentro do SM. Igual tá aqui, ó, mais data, hackdb, parará, ele vai ficar lá. Só que se você for na Oracle Home DBS de cada uma das instâncias, você vai ver que tem um init.hora lá, que é um ponteiro para aquele cara ali. Sim. Então, quando você dá um startup pelo SQL Plus, ele vai ler aquele arquivo e falar, tá dentro do SM. Então, ele vai buscar lá dentro do SM. Se você quiser, você pode jogar um SPFile aqui fora também. Mas também vai dar problema, porque às vezes se você fizer algum tipo de alter system, imagina que eu deixo um SPFile aqui, ó. A instância vai ler aqui. Só que se eu fizer algum tipo de alter system, vai valer só a partir do momento que eu ligar ou desligar a instância por aqui. Sim, vai ficar logicamente ali. Na hora que você baixar... O outro cara... Eu posso até... de repente, imagina que eu pego aqui um parâmetro, ó, sei lá, eu pego o Open Cursos, eu altero ele para 5.000. Baixei o banco, subi o banco, embora esse cara seja dinâmico. Todo mundo está usando 5.000. E eu dei scope SPFile. Ele escreveu só nesse SPFile. Se por um acaso eu desligar essa máquina, desligar um e depois ligar pela máquina 1 de volta, ele vai ler esse cara aqui, ó, e nesse cara não está escrito. Então ele vai subir com o valor antigo. Isso começa a gerar um monte de confusão por causa de parâmetro, conflito. Ah, tá de um jeito, tá numa instância está de um jeito, na outra está de outro, e como é que fica? Outra coisa. Lá no SPFile, a gente vai poder fazer qualquer tipo de alteração, como se fosse um banco de dados single instance. Então, posso fazer alter system, set o parâmetro que eu quiser, scope, memory, buff, SPFile, enfim, o que você precisar. Só que agora eu preciso colocar o quê? Ó, SID e passar o nome da instância que eu quero que esse cara vá funcionar. Se eu não passar o nome da instância, ele altera para todo mundo. Ou se eu passar asterisco, ele também entende que é para alterar para todo mundo. Se você pegar, por exemplo, um SPFile, transformar ele lá no init e abrir ele, um arquivo texto, você vai ver que todos os parâmetros vai estar assim, ó, hackdb1 ponto nome do parâmetro, hackdb2 ponto nome do mesmo parâmetro, que
obviamente, existem, a gente vai, acho que até no próximo slide que vai aparecer, existem parâmetros que valem para todas as instâncias, existem parâmetros que obrigatoriamente eles devem ser iguais, existem parâmetros que obrigatoriamente eles devem ser diferentes. Acho que é o próximo slide que a gente vai ver isso aí. Então tem que tomar cuidado com isso. E uma opção que a gente tem, não sei se vocês conheciam, que é o Alter System Reset. Você volta um parâmetro para o valor original da instalação. Nossa, nunca tinha visto falar disso. Você pode fazer um Alter System Reset o nome do parâmetro, ele volta Às vezes é bom no ambiente novo, né? o valor da instalação. É que um ambiente, quando você cria, vamos dizer assim, um modelo default, os valores ali para um ambiente de produção, praticamente você vai ter que alterar quase tudo. Sim. Então não faz muito sentido. Aqui, ó, os parâmetros que eu falei. Ó. Por exemplo, esses parâmetros aqui, eu coloquei só os principais, tá? Se a gente olhar depois na VDollar Parameter, ele fala certinho quem é quem. Tem mais de 2.000 parâmetros. Esses caras, obrigatoriamente, ele precisa ter valores iguais em todas as instâncias. Né? Nenhum desses parâmetros pode ter valor diferente. Já esses aqui, ó, são valores únicos. Por exemplo, instance name, cada instância tem um nome. Instance number, cada instância tem um número. Ó. Undo table space, cada instância tem a sua. Rollback segments não sabia. Então, a rollback segments nem usa mais. Isso aqui precisa até tirar daqui. Tem uma outra opção que a gente, não sei se vocês já ouviram falar nesse comando aqui, ó, você colocar o banco no modo KISS. Eu posso fazer o seguinte, ó, Alter System KISS Restricted. Por exemplo, num servidor single instance, só a minha sessão fica ativa naquele cara, ninguém mais consegue logar. Tipo aquele esquema do SQL Server lá. Fazer. Só você loga no banco de dados, né? Esse é o DBA no modo zoião. Aí se você quiser, para tirar, você tem que fazer o quê? Um Alter System UnKISS, para tirar o banco desse modo restrito aí. Num hack, se eu fizer, por exemplo, eu posso dar um Alter KISS Restricted no Node 1, eu também vou congelar o Node 2, 3 e 4. E embora você fale assim, não, mas são instâncias diferentes. Mas aqui eu estou falando para ele alterar o banco de dados inteiro. Então ele vai... Alter System. É todo mundo. Né? Não adianta alguém tentar conectar numa outra instância que não vai funcionar. E um outro ponto que a gente tem que tomar atenção é que às vezes as pessoas confundem um pouco. O cara fala o seguinte, eu vou botar o banco nesse modo aí e fazer um backup code. Esse backup não vai ser code, esse backup ele vai ser inconsistente. Por quê? Porque o System Change Number vai avançar, mesmo com... O banco ele só está no modo restrito, assim, ó, só você pode conectar, mas aí dentro você pode fazer o que você quiser. Você pode escrever, você pode ler, você pode alterar, ou seja, então o System Change Number ele vai andar. E obviamente esse backup não vai ser code, ele vai ser um backup inconsistente. Uma pequena observação quanto à eliminação de sessões. Normalmente o que a gente faz? Vai lá, pega o SID, o serial, Alter System Kill Session e pega fogo no cara. Só que lembra, agora você tem mais de uma instância. Então, primeiro ponto, eu não vou mais consultar a VDollar. Eu preciso consultar a GVDollar para eu poder enxergar todo mundo. E tudo que você tem de VDollar num banco single, num Oracle Hack você tem uma GVDollar. No banco single também tem a GVDollar, mas não faz sentido usar. Não faz sentido usar. Mas na verdade, o que é legal de fazer, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com Oracle Hack, eu tinha lá minha pastinha de scripts. Eu peguei tudo que era VDollar e já passei para GVDollar. Porque ora o banco era single, ora o banco era hack. Então, tanto faz, né? E quando o banco é single, na verdade, numa GVDollar você tem a cópia de uma VDollar. Quando o banco é hack, você tem a soma de instâncias. Então eu transformei tudo para GVDollar. Que assim, mais fácil de fazer pesquisa. Não preciso ficar tendo que... Dividindo o que é hack, que é single. Isso. E aí, na hora que eu vou dar um Alter System Kill Session, eu preciso falar em qual servidor o usuário está. Então, vou fazer o seguinte, ó. Antigamente era Alter System Kill Session, entre parênteses eu colocava SID, vírgula, serial. Agora você vai ter que colocar SID, vírgula, serial, vírgula, arroba a instância que ele está. Né? E aí você consegue eliminar o cara na onde ele quer. Se você não passar, ele vai tentar matar o cara localmente. É muito difícil acontecer de ter um cara com o mesmo SID serial, mas vai que... Alguns comandos e seus efeitos aí dentro do SQL Plus. Archive log afeta a instância inteira. Então, se eu for lá, eu estou conectado no NO1 pelo SQL Plus. Eu vou lá e digito assim, archive log list.
O que vai acontecer? Ele vai falar se o banco de dados está no modo archive ou não. Foi aquilo que o Elivan tinha perguntado, né? O banco de dados, ou ele está todo mundo no modo archive ou ele não está ninguém. Eu não posso fazer assim, um PDB tá, outro não, ou por exemplo, um node tá, o outro não. Ou vai todo mundo para o modo archive ou não vai ninguém. Connect vai afetar a instância que eu estou conectado. Se eu estou no node 1, faço connect / sysdba, ou seja, eu conectei com o sysdba naquela instância que eu estou. Host é para você executar comando no SO, de dentro do SQL Plus, então é um comando local, obviamente. Recover, se eu estou dentro do SQL Plus e fizer um recover database ou recover table space, ele vai fazer um recover, afeta o banco inteiro, isso é físico. Show parameter e SGA, ele dá os parâmetros da instância corrente juntamente com as informações das outras instâncias, isso é uma agregação. Startup shutdown, afeta a instância onde eu estou, porque eu estou dentro do SQL Plus, e show instance dá a informação da instância que eu estou conectado no momento. Algumas considerações, por exemplo, quando eu uso Transparent Data Encryption e Oracle Wallet. Vamos pegar o caso do Oracle Wallet aqui. Nada mais é do que você criar aquele arquivinho lá, que é como se fosse um certificado digital, que o cara passa a instância, as credenciais estão guardadas naquele arquivo. Eu preciso ter, aquilo ali é como se fosse uma chave simétrica, né? Eu preciso ter um cara no banco e preciso ter um cara no cliente. Putz, mas é um Oracle Hack, eu não sei em que máquina o cara vai sair. Eu vou ter que criar 3 wallets? Não. Você pode criar uma só, aí você pega aquele arquivinho, que a gente chama de master key, e copia para as outras máquinas. E aí, quando o cara fizer o TNS names dele, independentemente da máquina que cair, ele vai pegar a chave do usuário e tentar bater com a chave da instância que o cara caiu. E aí, vai autenticar e beleza. Então você pode fazer direto numa máquina, pega o arquivinho lá e transporta para onde você precisar transportar. Não tem nenhum tipo de restrição. As instâncias ASM, o que vai acontecer? Ela tem alguns parâmetros lá. Por exemplo, cluster database, esse cara vai estar como true, né? Tanto na instância ASM quanto na instância de banco de dados. Significa o quê? Que aquela instância faz parte de um cluster. A ASM Disk Group vai ter lá o endereço dos seus Disk Groups. A ASM Disk String vai estar o caminho dos seus discos ASM, então vai estar lá /dev, /oracle ASM, aquele caminho que a gente informou lá na hora da instalação. E o ASM Power Limit, que é o cara que controla a velocidade de I/O das minhas instâncias. Eu posso ter esses caras com valores distintos para cada instância, não tem problema nenhum. Imagina que de repente no Node 2 você vai fazer um processo lá que você sabe que vai fazer uma carga de dados muito grande. Para ganhar performance eu quero aumentar o ASM Power Limit só dele. Então, você aumenta dele e do outro você deixa o valor padrão. Pode-se fazer isso. Da mesma maneira que eu uso o SRVCTL para controlar a instância de banco de dados, eu posso usar o ASM para controlar a instância SM também. Então eu consigo adicionar ou remover uma instância SM do cluster, eu consigo habilitar ou desabilitar a instância SM para fazer um restart automático, eu consigo iniciar ou baixar uma instância SM, posso pegar as informações de status, enfim, a gente pode fazer o que for necessário, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. O que eu quero fazer? Eu quero iniciar e parar a instância SM. SRVCTL, start, ASM, aí eu passo "-n", que é "-node", e o nome do node, ora node 1, ou seja, eu estou subindo a instância SM no meu node 1. Ah não, eu quero parar ela. SRVCTL, stop SM, "-n", o nome do node e a opção que eu vou passar ali, "-o immediate". Se eu quiser, por exemplo, adicionar dados lá do OCR para determinada instância, então SRVCTL, add ASM, "-n", o nome do cluster, "-i", o nome da instância, e "-o", o local onde eu quero que ele gere uma cópia desse cara, né? Se eu quiser, por exemplo, modificar a dependência de uma instância SM para uma instância de banco de dados, posso fazer assim, ó. SRVCTL, modify instance, "-d" é o nome do meu banco de dados, ou seja, meu banco de dados CRM. A instância CRM1 vai funcionar na minha instância mais SM1. Beleza, elas estão na mesma máquina, mas imagina que temporariamente eu quero apontar o cara para o outro lado. Daria para fazer, né? Se eu quiser desabilitar, por exemplo, uma instância SM, SRVCTL, disable ASM, "-n", o nome do nó, e "-i", o nome da instância SM. Aqui um exemplo seria mais ou menos o seguinte: cara, vou fazer alguma manutenção no SO e o SO vai rebootar. Na hora que ele der um reboot, automaticamente a instância SM vai subir junto com ele.
Então eu vou ter problema. Para evitar isso, eu desabilito ela. Então você pode rebootar o sistema operacional quantas vezes você quiser, que esse cara não vai aparecer lá. Beleza? Alguma pergunta? Beleza, então a gente fecha esse capítulo aqui. Ele é mais um overview do Oracle Hack de um modo geral, contrastando aí com uma instância single, e nos próximos capítulos a gente vai começar a de fato explorar alguns tópicos mais específicos. Você vai falar